E nós vamos meditar um pouco sobre um tema que está ligado à Semana Santa. E o tema, como os irmãos podem ver aí, as palavras ditas na cruz. Então, não é um sermão expositivo, é um sermão temático, onde nós vamos abordar todas as 7 palavras de Jesus Cristo que foram ditas na cruz. E vamos então procurar trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Vamos orar a Deus, que Deus nos abençoe para a pregação da palavra nesta noite. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Nós somos o teu povo, mas nós ainda temos os nossos pés de barro. Nós ainda nos sujamos com as sujeiras deste mundo. Ó Santo Deus, purifica a tua igreja, santifica, faz-nos voltar ao primeiro amor, faz-nos ficar extasiados em tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a recuperar aquele ardor no peito, aquele fogo no coração, pela tua glória, Pai. Santifica-nos e seremos santificados pelo Senhor. Nós honramos e glorificamos o teu nome neste culto. Pedimos, ó Pai, a tua iluminação para a exposição da tua palavra. Nós somos pó e cinza. Somente ao teu nome dai glória. Nenhum outro ser nos céus, na terra, embaixo da terra merece glória. Somente o Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Que o teu Espírito Santo esteja conosco, iluminando a nossa mente, enquanto estudamos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O que Jesus disse na cruz e qual o significado das palavras de Jesus na cruz do Calvário para as nossas próprias vidas. Através de séculos e milênios, meus irmãos, o homem, ele construiu muitos altares. Esses altares, eles foram construídos a deuses pagãos. E ali, milhares de homens sacrificaram a esses deuses de uma forma inútil, numa tentativa de encontrar para si mesmos a absolvição dos seus pecados. Nós podemos encontrar isso até mesmo nas tribos indígenas, povos preocupados, procurando uma solução em algum ser divino que pudesse levá-lo a ter os seus pecados perdoados. Todavia, Deus, ele escolheu o lugar onde o pecado de todos os homens pode ser perdoado. E o lugar escolhido por Deus para resolver de uma vez por todas o problema do nosso pecado foi em um lugar chamado Gólgota. Essa palavra Gólgota, ela significa o monte da caveira ou o lugar da caveira, como está escrito lá em Mateus, capítulo 27, verso 33. Nesse lugar que Deus escolheu para que os nossos pecados fossem perdoados, ali ele entregou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar. É o que está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 12. Vamos abrir Hebreus capítulo 10, verso 12. Hebreus 10, 12.
Diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício. Você tem caneta aí, marque essa expressão, ela é importante. Tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Que pecados? Os meus pecados. Os seus pecados, se você já entregou sua vida a Jesus. Assentou-se à destra de Deus. O autor de Hebreus mostra para nós que a obra que Jesus Cristo realizou no Monte da Caveira foi eficiente. Em Cristo, nós temos os nossos pecados perdoados. Então não é em altares pagãos, não é em religiões vazias que nós encontraremos o perdão dos nossos pecados. O lugar que Deus escolheu para perdoar os nossos pecados foi no Monte da Caveira, onde Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Antes de morrer na cruz do Calvário, ali no Gólgota, igreja, Jesus ele passou 6 horas sobre a cruz. E durante este tempo doloroso para Ele, inimaginável para nós, Ele disse 7 frases que têm significado profundo para as nossas vidas. Eu quero dizer que quando você passar por momentos difíceis, ou enfrentar em sua vida momentos estressantes, ou quando passamos por momentos assim, muitas vezes a nossa tendência é falarmos palavras impensadas. Não é verdade? Murmurações, ou até mesmo palavrões, ou até mesmo palavras de maldição. E somente depois que a palavra sai dos nossos lábios é que nós ficamos constrangidos, envergonhados. E então lamentamos por falar coisas indevidas em momentos de fraqueza. Imagina você tendo que pregar algo na sua casa e você erra o alvo e acerta, como diz o popular, a cabeça do dedo. O que é que você sente vontade de falar nessa hora? E muitas vezes a gente fala, não é? Imagina aquele momento em que você tem um horário para chegar de forma pontual e o trânsito se torna lento na sua frente. E mais adiante, alguém corta você. O que é que você fala nessa hora? Como nós estamos nos comportando? O que nós estamos falando? O que acontece se, de forma inesperada, você vai na caixa do correio e você vê ali uma correspondência do Detran? E quando você abre, tem quase R$1.000 de multa. Você é culpado porque você quebrou as leis do trânsito. Mas o que você diz? É interessante nós compararmos as nossas atitudes com a atitude de Jesus Cristo no momento mais difícil da vida dele, pessoal. Em nenhum momento o nosso Senhor Jesus murmurou. Em nenhum momento saiu dos seus lábios uma palavra torpe. Ele estava totalmente na dependência do seu Pai. Jesus, mesmo sendo homem igual a gente, no momento mais difícil de sua humanidade, ao invés de proferir palavras de maldição, palavras de murmuração, ele profere palavras maravilhosas. E o nosso intento aqui hoje à noite é podermos refletir sobre cada uma dessas palavras
sobre o que Jesus disse na cruz. O que Jesus disse na cruz? Vamos então a essas 7 frases de Jesus enquanto ele estava crucificado. Estamos prontos? Amém? Primeira palavra, Lucas 23, 34. Abra lá. Lucas 23, versículo 34. Primeira frase de Jesus na cruz. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Primeira palavra, então, é uma palavra de perdão. Jesus, no momento mais difícil da sua vida, em que ele foi levado para a cruz injustamente, ali crucificado, humilhado, nu, totalmente despido, ele trouxe uma palavra de perdão aos seus executores. Ele perdoou os seus algozes. Esta é a primeira palavra que Jesus proferiu na cruz. Uma palavra de perdão. Jesus, ele não apenas roga ao Pai para perdoar seus executores, mas também ele atenua a culpa dizendo que eles não sabiam o que estavam fazendo. Você percebe, meu irmão? Uma coisa é você olhar para o Júnior, de 3 anos de idade, e o Júnior acidentalmente quebrar a sua TV de tela plana. E você olhar para o Júnior e dizer assim, mas o Júnior não sabia o que estava fazendo. Meu pai não era assim. Uma vez eu fiz isso. Eu fui tentar subir na janela e eu chutei a TV para subir na janela. O meu pai me pegou e jogou lá do outro lado da sala, quando ele viu a situação. Era assim que meu pai resolvia as coisas. Mas uma coisa é você estar ali, olhando para o seu filhinho, o maravilhoso Júnior, na sua casa, com TV de tela plana, e você atenuar o que o Júnior fez. Se você não é meu pai, é claro. Outra coisa é você estar crucificado, com pregos nos pulsos, pregos nos pés, nu, diante de uma grande multidão. E muitos daqueles que estavam ali embaixo, enquanto o nosso Salvador estava crucificado, estava zombando dele. E outros daqueles que estavam ali embaixo eram seus executores. E você dizer, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fizeram. Você percebe como Jesus é diferenciado? Você consegue ver que não tem ninguém igual a Jesus? Você percebe por quê que tantos pensadores, teólogos, pastores de renome fizeram de tudo para deixar uma mensagem ao seu povo? E a mensagem era, tenha a Jesus Cristo como modelo da sua vida. Por causa de situações como essa, até mesmo no momento de maior dor e humilhação, Jesus ele conseguiu perdoar quem lhe fez mal. A oração de Jesus, na oração de Jesus, ele expressa seu profundo amor.
E ele pede a Deus para perdoar seus malfeitores. Porque o amor, ele nos leva ao perdão. O perdão, ele é uma via de mão dupla, podemos dizer assim. Porque quando você libera perdão, você cura a quem você perdoou, e a pessoa que fez o mal se sente perdoada. O perdão, ele tem essa via de mão dupla. Quem fez o mal se sente aliviado, e quem sofreu o mal também se sente curado por causa do perdão. Muitas pessoas estão doentes, com problemas psicológicos, com problemas emocionais, com problemas nos nervos, porque não sabe, não consegue liberar perdão. A raiz de amargura está fincada em seus corações. E essa estaca chamada raiz de amargura está apodrecendo nossos corações. Mas Jesus nos ensina a perdoar. Mesmo que tenha sido uma ação muito dolorosa. Mesmo que envolva traição. Mesmo que tenha causado muitos males. Tudo isso fizeram com Jesus. Mas ele estava ali crucificado, perdoando os seus executores. O perdão, meus irmãos, é 10.000 vezes melhor do que caixas de sedativo. Às vezes tem irmãos que estão viciados em remédio tarja preta e poderiam se livrar desses remédios como clonazepam, limbitrol, trazodona, bromazepam. A lista não tem fim. Se simplesmente aprendessem a colocar em prática o perdão. Porque o perdão, ele alivia a angústia do nosso coração. E eu creio que Jesus, ele perdoou também para testemunhar o seu propósito maior. Porque ao subir na cruz, ele estaria perdoando os nossos pecados. Então ele já dá o exemplo ali do que ele iria fazer ao perdoar os nossos pecados, perdoando aqueles que o colocaram na cruz. Quem você precisa perdoar agora mesmo? Quem te ofendeu? Quem te magoou? Quem te traiu? E você não tem conseguido perdoar. Você é crente? O seu modelo é Jesus Cristo? É. Mas você tem que perdoar. Porque em seu lugar, era isso que o Senhor Jesus faria. Então, libere perdão para quem te ofendeu. A segunda palavra da cruz é a esperança. Vamos abrir em Lucas 23, verso 43. Lucas 23, 43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Os irmãos conhecem a história. Jesus, quando foi crucificado, ele foi crucificado entre dois ladrões. E para um desses ladrões, ele liberou, ele deu, dizendo melhor, uma palavra de esperança. É curioso isso, porque em meio a tanto sofrimento, Jesus não perdeu o foco principal de sua missão, que era
oferecer salvação aos pecadores, garantindo a eles uma felicidade eterna no céu. Aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Mesmo sofrendo terríveis dores, Jesus foi capaz de dar uma palavra de esperança para aquele ladrão condenado que estava ao seu lado. Em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Quando todos o abandonaram, ele nunca abandonou os que confiaram nele pela fé. Nem mesmo a um bandido que também foi abandonado na cruz ao seu lado para morrer. Ele morreria e iria para o inferno. Ele não foi desprezado pelo Senhor Jesus. Aquele homem pediu ajuda a Jesus e Jesus o escutou. Jesus o ouviu. Jesus trouxe esperança para aquele bandido. A esperança eterna de morar no paraíso. Mesmo no momento mais difícil da sua vida. Quantas vezes, meus irmãos, falamos palavras duras em momento de dor, e isso só piora as coisas? Quantas vezes? Quantas vezes dizemos palavras duras porque estamos sofrendo e só pioramos ainda mais o nosso sofrimento? Jesus nos ensina a trazer uma palavra de esperança para os outros. Você está precisando de uma palavra de esperança? Esse homem aqui, provavelmente ele já tinha sido abandonado até pela família. Não sei. Ele não tinha mais esperança nenhuma. Ele estava literalmente esperando a hora da morte. E uma das mortes mais tristes era a morte por crucificação. Mas a graça de Deus foi maravilhosa para com este homem. Quis Deus, na sua soberania, que ele fosse crucificado ao lado do Rei Jesus Cristo. E ali ele encontrou esperança. E eu pergunto a você, você está precisando de uma palavra de esperança? Você tem se sentido angustiado e não sabe onde resolver esse problema de angústia? Você está desesperado e não encontra uma solução para sarar seu desespero? Corra para os pés de Jesus. Se você ainda não conhece Jesus Cristo, eu quero convidar você a conhecer Jesus. Leia a Bíblia. Leia os Evangelhos. Comece pelos Evangelhos. E procure descobrir quem é Jesus de acordo com a palavra de Deus. Verás que Jesus, Ele tem esperança para nos dar. Esperança que ninguém pode nos dar. Esperança que a bebida não dá. O sexo não dá. O dinheiro não dá. As amizades não dão. A esperança que Jesus nos dá é uma esperança única. Porque é a esperança de vida eterna. Você está precisando de esperança. Conheça Jesus. Terceira palavra é a palavra da responsabilidade. Vamos abrir em João 19. Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, verso 27. Depois disse ao discípulo, e aqui esse discípulo é o apóstolo João: eis aí a tua mãe. E aqui ele está falando da sua mãe,
Maria. Jesus está falando de Maria, sua mãe. E ali no momento em que ele estava sendo crucificado, ele disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Terceira palavra de Jesus é uma palavra de responsabilidade. Imagine o olhar de Maria para Jesus ali na cruz, quando Jesus demonstra por ela uma grande preocupação familiar. Alguns estudiosos dizem que provavelmente José, o esposo de Maria, ali no momento da crucificação de Jesus, ele já tinha falecido. E os irmãos de Jesus, eles só iriam se converter posteriormente. E preocupado com a sua mãe, Jesus, ele pede ao discípulo amado, o apóstolo João, que cuidasse dela, que ajudasse a sua mãe. Porque Jesus, ele cuidou da sua mãe enquanto ele esteve vivo aqui na terra, enquanto ele viveu nesta terra como homem. Na responsabilidade de filho mais velho, ele cuidou da sua mãe até o momento em que ele não podia mais, porque ele foi levado para ser crucificado. E ali, naquele momento na cruz, ele encontra força para pedir ao discípulo amado, o apóstolo João, que cuidasse da sua mãe, que ajudasse a sua família. Jesus se mostra aqui nessa frase, nessa terceira frase, um grande homem. Porque os grandes homens, eles são responsáveis no cuidado de sua casa. Você tem assumido as suas responsabilidades? Nós estamos vivendo numa geração tão rebelde, igreja, que muitas vezes os jovens que estão dentro das igrejas, que já professam a fé cristã, são rebeldes contra seus pais. Filhos rebeldes que não honram pai e mãe. Homens e mulheres que estão se dizendo homens e mulheres de Deus, não têm conseguido honrar pai e mãe. Não respeitam pai e mãe. Não se sentem responsáveis pelos seus pais. Olhe para Jesus. Jesus, no momento mais difícil de sua vida, ele encontrou tempo para colocar sua mãe aos cuidados do seu amigo, o apóstolo João. Um homem preocupado com a sua família. Qual tem sido a sua responsabilidade? Você tem honrado o seu compromisso com a sua família? Você tem sido um bom filho? Você tem honrado e respeitado seus pais? Você tem um compromisso de cuidar de seus pais quando eles não mais puderem cuidar deles mesmos? Ou você tem descartado seus pais porque eles estão velhos? Ou você acha que o asilo e não a sua casa é o melhor lugar para o seu pai e para a sua mãe? Como tem sido a sua responsabilidade como filho? Se você é crente, Jesus é o seu modelo. Jesus, no momento mais difícil da vida dele, ele estava preocupado com a sua mãe. E você? Tem tido preocupação com seus pais? Tem sido responsável pelos seus pais? Tem muito filho hoje que não se acha responsável. Ele muitas vezes é ingrato. Quando ele nasce, ele só nasceu porque a mãe dele colocou ele no mundo. E o que ele dava em troca, enquanto a mãe dele tem que cuidar dele, para ele poder começar a andar com as próprias pernas e cuidar da própria vida, é um monte de fralda suja. Era o que a gente dava para a nossa mãe, era ou não era?
Nossa mãe, nosso pai cuidou da gente no momento que nós éramos mais vulneráveis. E o que a gente dava em troca? Fraldas sujas. Era o que a gente dava em troca. E nosso pai e a nossa mãe cuidou de nós. Nosso pai e a nossa mãe nos dá um lar para nós vivermos. Nosso pai e a nossa mãe investem em nossa educação. Essa geração tem dito, essa geração de jovens de hoje tem dito que não são responsáveis pelos seus pais. Que ingratidão é essa? Mas que ingratidão é essa? Como seremos ingratos com as pessoas que nos colocaram neste mundo? Com as pessoas que cuidaram de nós. Ah, elas têm defeito. E você é perfeito? Bonitinho. E você é perfeito por acaso? Nós temos que amar nosso pai e nossa mãe com os seus defeitos, com tudo que eles são. Nós temos que honrar. Ah, tem que concordar? Não, não tem, mas a gente tem que respeitar. Eles merecem respeito. E tem muito filho desobediente hoje, se dizendo crente. Que modelo é esse? Não é Jesus. Porque Jesus honrou sua mãe quando ele estava no leito de morte. Quarta palavra, humanidade. João 19, 28. João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. A quarta palavra, humanidade. Você sabia que ateus usam esse versículo para apontar a contradição na Bíblia? E eles dizem assim: ora, se Jesus, a Bíblia diz que Jesus é a fonte de água da vida, como é que aqui está dizendo que Jesus ficou com sede? Você sabia que existem ateus que usam esse versículo para tentar colocar a Bíblia em contradição? Mas isso é ledo engano. O que esse versículo está mostrando é a humanidade real de Jesus. Ele era humano, igual a mim, igual a você. E como humano que ele era, se ele passasse muito tempo sem beber água, ele ficava com sede. Jesus já estava várias horas na cruz, ele estava desidratado e com certeza com muita sede. O que mostra que Jesus era um ser humano de verdade, e não um Deus embalado numa casca humana, como ensinavam, por exemplo, os hereges docetistas no século II. Jesus, ele era homem de verdade. E como um homem, ele sentia sede. Mas ele também era Deus, nunca deixou de ser Deus. E hoje, como Deus homem, ele cumpre o que ele prometeu. Quem crê nele não terá mais sede. Porque do interior da pessoa que crê em Jesus fluirão rios de água viva. Porque Jesus é a fonte de água viva. E ainda sobre sede, é interessante notar que a Bíblia, ela gosta de usar a sede de forma metafórica para falar da sede de Deus. Sede e fome por Deus. Ou sede também para buscar o que está perdido. Sede para levar o evangelho da ressurreição para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados.
Jesus ele nos ensina sobre a importância de termos sede por Deus. E sobre a importância de nós termos sede de levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Você tem tido sede por Deus? Você tem buscado preencher o vazio do seu coração com a glória do Senhor? Você tem tido sede de levar o evangelho da salvação para aqueles que estão mortos em delitos, em pecados? Qual tem sido a sua maior necessidade? Parece que muitos de nós pensamos que a nossa maior necessidade é ter sempre a próxima roupa nova, o próximo relógio, o próximo carro. Ou a nossa necessidade maior é aumentar o nosso número de seguidores no Instagram, no Twitter, no Facebook. Ou a nossa maior necessidade é achar alguém para se casar. Mas a Bíblia fala que a nossa maior necessidade é termos uma união íntima com Deus. E essa união, ela acontece por meio de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. A sede de Deus só pode ser resolvida se nós entregarmos a nossa vida a Jesus. A sua maior necessidade é ter um relacionamento espiritual com Deus. Essa é a sua maior necessidade. E somente Cristo pode suprir essa necessidade do seu coração. A quinta palavra, então, vá para Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus. Estamos na quinta frase. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Quinta palavra da cruz, sacrifício. Neste momento em que Jesus sentiu o abandono do seu Pai, momento da morte de Jesus, certo teólogo diz que nesse momento o universo inteiro se contorceu de dores. O sol escondeu o seu rosto. Houve trevas sobre a terra ao meio-dia. Já parou para pensar? Escuridão total ao meio-dia. Na hora em que o sol está a pino. Pois nesse momento aqui em que Jesus sente o abandono do seu Pai, as trevas invadiram a terra ao meio-dia. Sede, continua o teólogo, sede, desamparo e agonia são símbolos do próprio inferno. Sede, desamparo e agonia são símbolos do próprio inferno. Foi na cruz que Cristo desceu ao inferno. Foi na cruz que Ele se fez pecado e maldição por nós. Foi na cruz que Ele sorveu o cálice amargo da ira de Deus contra o nosso pecado. O que Ele temeu no Getsêmani, Ele experimenta agora na cruz. Deus fez cair sobre Ele, Jesus Cristo,
a iniquidade de todos nós, diz o profeta. Ele foi ferido e transpassado. Ele foi abandonado por Deus. Tudo isso porque ele se sacrificou por nós. Jesus, ele não precisava se tornar homem. E obviamente não precisando assumir atributos humanos. Ele não precisava morrer na cruz e sofrer o abandono do seu Pai. Ele passou por tudo isso porque ele se sacrificou por nós. Ele quis nos salvar. E a única maneira de Deus nos salvar era ele se tornando homem, assumindo para ele a nossa culpa, para que Deus Pai pudesse descer a sua mão de ira, não em nós. Nós é que merecíamos a ira de Deus. A ira de Deus então caiu no seu Filho. E Deus Pai, em sua santidade, ao contemplar seu Filho, com todos os nossos pecados sobre ele, ele então o abandona. Que sacrifício extraordinário Jesus fez para nos alcançar. O abandono temporário de Deus Pai, abandonando o seu único Filho, era um sacrifício necessário, meus irmãos. E ele se sacrificou por nós, para receber a ira de Deus em nosso lugar. Porém, ao terceiro dia, Deus ouviu o clamor do seu Filho e o tomou para si, ressuscitando seu Filho ao terceiro dia. Sacrifício é a palavra. Ele se doou por nós voluntariamente, de forma abnegada, para que nós pudéssemos escapar da ira de Deus. E não somente isso, que já seria maravilhoso, mas principalmente para termos comunhão íntima com Deus Todo-Poderoso. Foi por causa do sacrifício de Jesus. E Jesus, que se sacrificou por nós, ele trouxe muitos ensinamentos aos seus discípulos. Dentre estes, ele ensinou aos seus discípulos que eles tinham que se sacrificar por ele. Que eles tinham que sofrer perseguição. Que eles tinham que tomar a sua cruz. Meus irmãos, os crentes estão com muita dificuldade. Muitos crentes hoje estão com muita dificuldade de servir ao reino. E sabe por que a dificuldade? Por causa dessa mesma palavra. Que palavra? Sacrifício. Servir envolve... Quero ouvir. Servir envolve... E por isso que a gente não quer servir. Porque servir envolve sacrifício. Deus deu tudo de si para nós. Ele deu o seu único filho, ele deu a sua joia preciosa. E nós não queremos dar nada para Deus. Nós não queremos nos sacrificar pelo reino. Nós não queremos renunciar às nossas vontades, para que o reino de Deus se desenvolva, avance, cresça. Essa é a geração em que assistir Netflix é mais importante que pregar o Evangelho. Fazer amizades irrisórias na rede social é mais importante que o discipulado. Essa é a geração que não quer se sacrificar pelo Senhor. Agora imagine se Jesus fosse pensar igual a nós.
Quando Deus Pai, e eu estou falando aqui com muito temor para não cometer nenhuma blasfêmia aqui. Quando Deus Pai dissesse, olha, essa multidão inteira vai para o inferno, meu filho. Mas a única forma de salvá-los é pelo sacrifício. E Jesus dissesse, ai, tem que se sacrificar, pai? Não, não vou não. Porque eu estou sendo adorado por anjos aqui. Daqui eu governo o universo. Daqui eu falo com a estrela e a estrela explode. Daqui eu falo com o mar e o mar se avoluma. Daqui eu falo com a terra e a terra traz um grande terremoto. Daqui eu governo todas as coisas e todas as pessoas. Eu não vou me sacrificar por ninguém. O que teria acontecido? Existiria salvação? E é interessante, nós os salvos, que fomos objetos do amor de Deus, não estamos dispostos a renunciar às nossas preferências, os nossos gostos, às nossas vontades, que é passear, que é assistir filme, que é mexer no celular, para pregar o evangelho, para discipular. Não estamos mais dispostos. A gente prefere o conforto do nosso lar do que se sacrificar para servir Jesus. Essa é a verdade, irmãos. A gente deve mudar isso. Precisamos nos colocar à disposição para servir. Clame ao Senhor, para que você possa ser uma bênção, servindo no reino de Deus. Ele te responderá. Sexta palavra, redenção. Vá para João 19. João 19, 30. João 19, 30. Redenção. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Está consumado é a palavra. Jesus, significa que Jesus cumpriu com perfeição o plano de salvação projetado por Deus para a nossa redenção. Ele cumpriu todo o plano para que pudesse existir redenção para os pecadores. Tetelestai, está pago, está consumado, significa que a obra de Cristo está completa, como um carimbo cuja tinta é o sangue de Cristo para a redenção dos nossos pecados. Aquele que crê que o sangue de Jesus Cristo foi derramado para a remissão dos seus pecados, está livre da lei, do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. Está pago. Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Pago de uma vez por todas, pago para sempre. Se você verdadeiramente entregar sua vida a Jesus, verdadeiramente os seus pecados estarão perdoados. Porque você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo para se ver livre da condenação da lei, do pecado, da morte. Isso é muito sério. Você precisa resolver isso diante de Deus. Jesus Cristo morreu para te dar a vitória, a vida eterna, mas você precisa crer nele. Por que você não crê em Jesus? O que impede você? O que é mais precioso neste mundo do que a sua vida eterna? A sua salvação, me diga. Será que você vai morrer e vai para o inferno? Ouvindo
que Deus tem um plano eficaz para te salvar. Seu filho pagou pelos nossos pecados, você vai para o inferno ouvindo isso. Que miserável você é! Não faça isso. Entrega a sua vida a Cristo agora mesmo. Se Deus começou uma obra de salvação em sua vida, Ele vai completar, porque está pago. Se Deus começou uma obra de salvação em sua vida, Ele vai completar. É como eu falei outro dia, a salvação começa com Deus e termina com Deus. Quando Ele opera a sua salvação, o homem vai ser salvo. Ponto final. Se você quer o dom da vida eterna, entrega a sua vida a Jesus. Sétima e última palavra. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sétima palavra é a entrega. Jesus deu um brado de vitória. E ele estava citando o Salmo 31, versículo 5. E constatou-se sua morte na cruz. Ele não desmaiou. Ele não sofreu catalepsia, doença que faz a pessoa parecer que está morta temporariamente. Não. Jesus morreu de verdade. Ele morreu. Ele se entregou ao plano divino por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Você percebe como a cruz de Cristo ela é central na história do cristianismo? Você percebe como a cruz de Cristo ela é central na sua própria história com Deus? Sem a cruz, você não tem história com Deus. Para a nossa história com Deus começar, nós temos que nos prostrar aos pés da cruz, do Cristo morto, crucificado, e chorar aos pés da cruz pelos nossos pecados. Somente aí começa a nossa história com Deus. Enquanto você não chorar aos pés da cruz, sentindo o peso que Cristo levou na cruz, carregando o seu pecado, o meu pecado, você não será salvo. Da mesma forma que Deus, o Filho, se entrega ao Pai, dizendo: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nós também precisamos entregar as nossas vidas a Jesus. Porque foi Ele que morreu a nossa morte para nos dar a vida eterna. Perceba que a salvação é de graça, mas custou alto preço. O Cordeiro Imaculado foi sacrificado por nós na cruz. Ele morreu voluntariamente. E não foi apenas a desidratação, não foi apenas os ferimentos nas costas, os pregos em suas mãos, os pregos nos seus pés, a asfixia que o matou. Foram os meus pecados, foram os seus pecados que mataram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou voluntariamente e completamente a Deus por nós, para garantir a nossa vitória. O que você gostaria de entregar para Deus hoje? Eu aconselho a entregar a sua vida por inteiro a Deus e dizer: Deus, está aqui a minha vida. Enquanto eu tentei estar no controle da minha vida, deu tudo errado. Agora eu renuncio à minha vontade
pela tua na minha vida. Está aqui, Senhor, a minha vida, eu entrego a ti. Agora o Senhor vai governar a minha vida. Agora eu farei a tua vontade, não mais a minha. Agora eu me orientarei pela tua palavra e não pelas paixões do meu coração. Está aqui, Deus, a minha vida. Recebe a minha vida, Senhor. Assim como Jesus se entregou por mim, eu entrego a minha vida a ti pela fé no meu Salvador. Entregue-se completamente a Deus. Eu quero concluir com a pergunta: o que você diria se você estivesse na cruz, crucificado, com pregos nas mãos, nos pés? Que palavras você iria dizer? Seus inimigos ali debaixo de você, sei lá no alto, crucificado, de vez em quando você tinha que apoiar seu pé, rasgar ainda mais a sua carne nos pregos, para poder encontrar ar, para poder puxar ar, sentindo no pulmão asfixia. E os seus inimigos zombando de você, o que você diria? O que eu diria? Eu provavelmente não diria coisas agradáveis, porque sou pecador. E se não fosse um vislumbre da graça de Deus naquele momento, fatalmente, eu diria palavras impróprias. Mas Jesus disse palavras maravilhosas. Eu quero encerrar citando, narrando para os irmãos palavras que foram ditas no leito de morte por personagens renomados na história humana. E eu quero encerrar citando essas palavras finais desses homens. Voltaire, escritor e filósofo francês, que figura entre os principais do iluminismo. Este homem também foi um famoso zombador do Evangelho. Voltaire teve um fim terrível. Sua enfermeira disse: por todo o dinheiro da Europa, não quero mais ver o incrédulo morrer. E ela disse isso porque Voltaire gritou desesperadamente a noite toda, pedindo perdão. David Hume, historiador e filósofo escocês, era ateu convicto. E ao morrer gritou: estou nas chamas. Foi o que ele falou. Estou nas chamas. César Borgia, estadista, militar, político italiano, ao morrer falou: tomei providências para tudo no decorrer da minha vida, somente não para a morte. E agora tenho que morrer completamente despreparado. Charles Talleyrand, ministro das Relações Exteriores, político e diplomata francês, disse ao morrer: sofro os tormentos dos perdidos. Sofro os tormentos dos perdidos. Carlos IX, rei da França, suas palavras no leito de morte foram: estou perdido, tenho certeza disso. Estou perdido, tenho certeza disso. Thomas Hobbes, filósofo inglês, falou: estou diante de um terrível salto nas trevas. Um terrível salto nas trevas. Sir Thomas Scott, antigo presidente da Câmara Alta inglesa, falou: até este momento pensei que não havia nem Deus nem inferno. Agora sei e sinto que ambos existem e estou entregue à destruição pelo justo juízo do Deus Todo-Poderoso. Goethe, poeta, romancista, dramaturgo, cientista alemão, ao morrer dizia: mais luz, por favor. Mais luz. Onde está a luz? Onde está a luz?
Que coisa triste, meus irmãos. Nietzsche, filósofo alemão, conhecido pela expressão lamentável, Deus está morto, ao morrer disse: se realmente existe um Deus vivo, eu sou o mais miserável de todos os homens. Foi o que ele disse em seu leito de morte. Lenin, revolucionário e teórico político russo, fundador do Estado que se tornaria a União Soviética, responsável pela morte de muitos inocentes. Seu leito de morte, ele estava em confusão mental. E sabe o que ele fazia? Ele ficava pedindo perdão para as mesas e cadeiras. Já pensou nisso? Que coisa triste. Yagoda, chefe da polícia secreta russa, falou: deve existir um Deus. Ele me castiga pelos meus pecados. E para encerrar, Yaroslavsky, eu acho que é assim que se pronuncia. Não, desculpa. Yaroslavsky, presidente do Movimento Internacional dos Ateus. Presidente do Movimento Internacional dos Ateus. Seu leito de morte, ele disse: por favor, queimem todos os meus livros. Vejam o santo. Ele já espera por mim. Ele já está aqui. Jesus, no momento mais difícil, proferiu palavras maravilhosas ali na cruz. Como não amar Jesus? Como não amar o meu Salvador? Ele morreu na cruz por mim. Como não amá-lo? Como não me entregar para Ele? Que você aproveite esse feriado de Páscoa, esse feriado de Semana Santa, esse momento em que os homens estão pensando em Jesus. Talvez seja o único momento no ano em que os pagãos se lembram que Jesus morreu na cruz. Que você aproveite esse momento para entregar sua vida a Jesus de uma vez por todas. Entregue sua vida a Jesus. Faça isso agora mesmo. Não perca tempo. Você já brincou demais com a sua vida. Não faça mais isso. Você só tem uma vida. Você só tem uma vida, você só tem uma ficha. Se você desperdiçar, você está perdido. Não brinque com Deus, não brinque com a sua vida. Aproveite o dia de hoje para entregar sua vida a Jesus. Vamos orar. Senhor, nesse feriado nós queremos refletir um pouco sobre a cruz. Sobre as palavras do nosso Salvador enquanto estava crucificado. Princípios ali para a nossa vida, Senhor. Louvamos o Teu nome. Eu quero pedir, Senhor, por aqueles que não Te conhecem. Eu quero pedir ao Senhor por aqueles que já se dizem crentes, mas não têm relacionamento com Deus. Ó Deus, faça uma obra de salvação. Que aqueles que não estão em Cristo, estão aqui. Aproveitem a oportunidade. Renuncie seus pecados e entregue a vida a Jesus. E nós, que já cremos, que nós possamos nos desafiar para levar essa mensagem de transformação, de salvação, de vida eterna aos perdidos. Possamos parar mais de mexer no celular, parar mais de assistir filmes e séries, parar mais de jogar videogame e nos preocupar com as almas perdidas, Senhor. Orar pela vida delas, pregar o Evangelho para elas, discipular os que se converterem. A igreja não tem feito isso, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Nos dê um novo tempo, um novo momento, em que os irmãos, os crentes verdadeiros vão se levantar para pregar o Evangelho a toda criatura. Não foi homem que ordenou isso, foi o Senhor Jesus. No seu discurso de despedida, Ele falou: ide por todo mundo,
preguem o evangelho aos perdidos, e nós não estamos indo, nós não estamos pregando, Senhor. Nos perdoe. Aviva o teu povo para se erguer e pregar o evangelho da salvação aos que morrem em pecado. Assim nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.